Alô, meus queridos, graça e paz. Amados, eu não sei, eu tenho feito alguns vídeos sobre os livros de Jeremias, Ezequiel. São profetas contemporâneos. Que Jeremias foi o profeta que falou ao povo de Judá para se arrepender dos pecados deles, que Deus estava trazendo grande sofrimento àquele povo devido às suas iniquidades. E Ezequiel foi levado ao exílio à Babilônia, e lá Deus falou com Ezequiel para falar com o povo que estava na Babilônia. E eu recomendo a vocês, claro, que é estudar toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus adverte o povo. De Gênesis a Apocalipse, Deus vê que o povo não se arrepende, Deus inflige ao seu povo, por amor ao seu povo, provações para forjá-los, para moldá-los, para fazer com que através das provações eles venham se arrepender. Então, Deus usa as provações justamente para purificar. Tanto é que Deus fala que, assim como o crisol purifica a prata e o fogo, o ouro, assim somos nós com o Senhor, nas mãos do Senhor. Que Deus vai o tempo todo falando: arrependei-vos, arrependei-vos. Deus levanta profetas e mais profetas, apóstolos, sacerdotes, e nada. O povo é um povo de dura cerviz. Mas o capítulo de Jeremias e Ezequiel nos mostra muitos ricos detalhes como Deus age com os seus, como Deus age no casamento, meus amados, na família. Por isso que Deus fala assim, a gente estuda, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E quando a gente está na provação, todos nós falamos: não, nós estamos buscando Deus realmente em primeiro lugar, mas não estamos, tá? Todos nós estamos buscando os nossos próprios interesses primeiro. Eu nem sei se a gente coloca Deus em segundo lugar, para ser sincero. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E com o tempo a gente aprende o que é buscar a Deus em primeiro lugar. E quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente entende que nada é melhor do que andar nos caminhos do Senhor. Não vai ser o casamento, não vai ser o filho, não vai ser o emprego, não vai ser a saúde, porque não adianta a gente ter um casamento restaurado sem Deus. Não adianta a gente ter os nossos filhos sem Deus. Não adianta a gente ter saúde sem Deus. Não adianta a gente estar empregado, rico, prosperando sem Deus. E isso só é dado de cima, só vem de cima esse entendimento, através do Espírito Santo. É esse que é o selo. Então, nós vemos aqui no capítulo de Ezequiel 36, a partir do versículo 16, diz assim, prestem atenção. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Ezequiel: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Prática do pecado. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira. Porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. O que eles faziam? Derramaram sangue, sacrificando seus filhos a Moloque, adultérios e mais adultérios, idolatria. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu nome, o santo nome, pois se dizia a respeito deles, : Esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o santo nome de Deus, tá? O qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinham ido. Por isso,
diga à nação de Israel, falou para o profeta Ezequiel, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas, das outras nações. Então Deus está falando aqui, a gente pode remeter isso para a nossa vida. Quando você estiver, o seu cônjuge, endurecido o coração dele, porque é Deus que endurece corações, tá? Vocês têm que notar isso. Claro que Deus usa cada um de nós com nossas próprias concupiscências, tá? Mas Deus endurece nossos corações justamente para que haja uma salvação, a libertação. Deus usa. Então não é por causa por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Então Deus, quando faz isso no casamento, não é por causa a restauração, é por causa do Senhor, não por nós, porque todos nós nascemos destinados à ira, pecadores. Não há quem busca Deus. Por isso que tem muita gente que não gosta dessa palavra eleição, mas isso é bíblico. Deus elegeu alguns para a salvação, só que nós não sabemos quem são eles. Então, meus amados, Deus usa essas coisas assim mesmo, não é por causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, por causa de Deus. Tudo é por Ele. A santificação é por Deus, porque nós não vamos buscá-lo de jeito nenhum. É por isso que Ele nos busca. E quando Ele nos busca, Ele coloca o Espírito Santo na gente, é para que nós permaneçamos na perseverança. Sem o Espírito Santo a gente cai. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E com essa nação de Israel não foi diferente. Pois no 24 agora. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Deus falou que vai tirar eles das outras nações. Deus espalhou eles por outras nações por causa do pecado deles, levou a cativeiro. Mas o próprio Deus que espalha é o próprio Deus que reúne de novo o seu povo. O próprio Deus que exilou o seu cônjuge é o próprio Deus que vai trazê-lo de novo. É isso que vocês têm que prestar atenção na palavra do Senhor, tá? Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Água pura, tá? E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É o que Deus vai fazer com o cônjuge de vocês. Mas Ele precisa primeiro fazer na gente. Buscai primeiro o reino de Deus, lembram-se? Então, primeiro, a restauração começa com a gente. Nós estamos sendo preparados. Deus está aspergindo água sobre nós, derramando o Espírito dele sobre nós, o Espírito Santo, que é a santificação. Por isso que a gente... O que vocês estão clamando aí do outro lado? Vocês estão clamando pela família? Vocês estão crendo que Deus odeia o divórcio? Vocês estão crendo que segundo casamento é somente na morte do cônjuge? Aí eu pergunto, o cônjuge de vocês faleceu? Morreram? Eles morreram? Não, estão vivos. Mas eles estão casados com outro. Não interessa. Não interessa o que o teólogo falou, o que o pastor falou, o que a denominação religiosa falou. Interessa o que Deus fala. Se eles estão vivos, eles estão em adultério. Então vocês precisam primeiro ser purificados. Começa com vocês, para depois até eles. Continuando no versículo 26. Darei a vocês um coração novo. É Deus que vai dar. Não somos nós que vamos buscar, não. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É o que Ele vai fazer com o cônjuge de cada um de vocês. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, pare com essa mania, meus amados, de crer nessas doutrinas que pregam por aí, que livre-arbítrio. Não existe, meus amados, livre-arbítrio. Não existe.
Isso aí é heresia de demônios. Não existe, meus amados. Deus está falando aqui, ó, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Deus vai colocar, porque não há quem busca Deus. Lembra lá no Novo Testamento? Tirarei de vocês o coração de pedra, aquele coração duro, que não crê, que não persevera. Tá? E lhes darei um coração de carne, um coração segundo a Deus. Porei o meu espírito em vocês, o Espírito Santo, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Com o Espírito Santo, que é o selo, vocês vão obedecer fielmente. Então não tem esse negócio de vocês se desviarem no caminho. Pode até se desviar por um certo momento, mas é por um certo momento. Porque quando há arrependimento, quando tem o Espírito Santo, vocês logo vão saber que estão em pecado e vocês vão se arrepender. Porque a gente está no corpo de carne, a gente erra. Como Deus diz, não há quem... todos nós somos pecadores. Então, meus amados, está dizendo que fielmente, aqui está explicando muito bem, ó, no versículo. Fielmente, vocês obedeceram fielmente às minhas leis. Fielmente. É o que o Espírito Santo faz. Então não tem essa de perder a salvação. Isso são heresias de demônios. Preste atenção, meus amados. Mas aí você tem que olhar para si. Como é que vocês estão? Vocês estão crendo? Vocês estão estudando a Bíblia? Vocês estão vendo qual é a vontade de Deus? O Wellington, você está falando do Antigo Testamento, sim. O Antigo Testamento mostra que Deus não muda. Ele leva o seu povo, estou falando do seu povo. Aqueles que não são de Deus vão continuar, às vezes eles estão felizes no seu casamento, mas estão no casamento como? Adulterando. Estão lá no WhatsApp, assim, sem que, se o cônjuge vê, estão lá adulterando no WhatsApp. Então, fazendo várias coisas e está num casamento ótimo. Estão trabalhando, estão prosperando. Deus não está tocando nessas pessoas, elas estão caminhando para o inferno. Mas quando vocês entendem que a provação, Deus prova aqueles que o amam, e se vocês não estão sendo provados, é porque vocês não são filhos legítimos. Continuando. Repetindo, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e não os decretos nossos, tá? E a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Obedecer fielmente as minhas leis. Deus odeia o divórcio? Então vocês vão obedecer. Mas foi meu cônjuge que me divorciou de mim. Eu não queria, mas você não deixa de ser um divorciado. Você não é cristão? Clame a Deus, ore, vida de oração, jejum, para a libertação do seu cônjuge. Enquanto isso, vai vivendo a sua vida. Vocês não têm que viver adorando o teu cônjuge, tem que viver adorando a Deus. Tá? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Deus está prometendo que através do Espírito Santo, ele vai livrar vocês de todas as suas impurezas. E quando vocês têm o Espírito Santo, vocês vão começar a orar. O que Deus falou lá no Novo Testamento? Que ele não atende orações de quem pratica o pecado. Ele não ouve a pecadores. Claro que todos nós somos pecadores, mas ele está falando que não ouve aquele que está orando, mas está na prática do pecado. Esse ele não ouve. Então Deus está falando aqui, eu os livrarei de toda a sua impureza, porque aí vocês vão ter intimidade com o Senhor. E terminando aqui, pulando aqui para o versículo 31. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e de suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa de suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Meus amados, eu vivia um casamento na total imoralidade sexual. Eu falo de mim. Eu vivia com sexo na cabeça o tempo todo. Sexo não é pecado. Sim, sexo com o seu cônjuge não é pecado. Agora, desejando outras mulheres, desejando todas as iniquidades do mundo, isso é adultério. Então eu não tinha paz. Então, continuando aqui, e diz assim sobre no dia que eu purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. Não, pulei. Eu estava no 31, voltando. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e de suas ações ímpias,
e terão nojo de si mesmo por causa de suas iniquidades e das suas práticas repugnantes, como eu tenho das minhas, nojo que eu tive. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Então ele está falando aqui, bom, quero que saiba que não estou fazendo isso por causa de vocês. Deus não fez isso, me salvou por causa de mim. Porque Deus, existe uma eleição, meus amados. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Nós quebramos alianças, mas Deus não quebra aliança. Por isso que Deus fala, eu permaneço fiel. E Ele não faz isso por mim, não fez isso por mim, Ele não me salvou por mim, Ele não abriu meu entendimento, não colocou o teu Espírito em mim para que eu entendesse por causa de mim, mas por causa dEle. Porque eu sou filho dEle. E terminando agora, no versículo 33. Assim diz o soberano, o Senhor, no dia que eu purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Esse é o testemunho de vocês. Quando Deus restaurar a sua família, quando Deus começar, a purificação já começa em vocês que estão no deserto familiar. Começa em vocês. Vocês olharem para dentro de si e enxergar o que vocês praticavam de iniquidade. Eu estava indo à igreja, vocês estavam no automático. Vocês estavam no automático, vocês não estavam buscando Deus de todo o coração. Foi preciso Deus interceder por nós, entrar na brecha, colocar o teu Espírito em nós para que nós venhamos a nos ser purificados. Jó era temente a Deus. Mas ele no final falou o quê? Passei por tudo isso, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora eu tenho intimidade com o Senhor. Assim é conosco, meus amados. E nós vamos dar bom testemunho, é o que está falando aqui. Tá? Todos vão olhar para o casamento de vocês, vão ver. Essas são uma família de Deus. Vocês vão dar testemunhos. É isso que vocês têm que crer, meus amados. Antigo Testamento e Novo Testamento, Deus não muda. Mas antigamente guardava-se sábado, hoje não guarda mais. O sábado é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Esse é o descanso. Antigamente adulterava, era apedrejado, hoje não é apedrejado mais. A vingança pertence ao Senhor. Vocês estão entendendo? Estudem a Bíblia, meus amados. É tão gostoso a gente ler. A gente vai estudando a Bíblia, a gente vai se enchendo de fé. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.